Fala aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Teoria e História do Direito. Preparado? Preparado? Vamos lá? Como vocês podem ver aí, nosso tema da aula de hoje é Escola da Jurisprudência dos Valores. Só recapitulando aqui, já vimos a Escola da Exegese, já vimos a Escola Histórica Crítica, já vimos a Escola da Jurisprudência dos Conceitos, já vimos um pouco da Escola da Jurisprudência dos Interesses, e essa aula é dedicada, portanto, à Escola da Jurisprudência dos Valores, uma outra escola, de uma outra vertente, e que traduz aí para nós o direito a partir de uma teoria específica. O que eu preparei para vocês aqui então? Vamos ver lá. Para a gente poder contextualizar isso e fazer a inserção de novos elementos dentro dessa escola, de novas teorias do direito, propriamente dito, nós vamos aí apresentar alguns paralelos, algumas diferenças, para que vocês vão ir anotando e vão tentando montar o seu mapa mental aí sobre as diferenças, rotulando, colocando as características de cada qual, beleza? Então, jurisprudência dos valores, ela mais representa aí uma espécie de continuidade do que de uma ruptura com a jurisprudência dos interesses. Se vocês observarem na linha cronológica, lá no movimento de codificação do Napoleão Bonaparte, lá na França, quando surge a escola histórica crítica, ela faz um posicionamento de ruptura com a escola exegética, ok? Depois vem a escola da jurisprudência dos conceitos e diz que a escola crítica também não funciona direito, portanto retoma algumas ideias da escola da exegese e apresenta novos fundamentos. Então, em meio a esse movimento histórico, cronológico, lá do século XVIII, XIX, entrando no século XX, nós temos algumas concepções que vão romper com as teorias até então vigentes e vão propor novos fundamentos. Não é muito o que acontece aqui nessa mudança da jurisprudência dos interesses para a jurisprudência dos valores. Por que não é isso que acontece? Porque ela mais representará uma continuidade, ok? E essa continuidade está muito mais ligada a uma compreensão daquilo que os defensores da escola da jurisprudência dos interesses tinham proposto enquanto teoria do direito, uma interpretação diferente de alguns pontos que vocês verão aqui nessa aula, beleza? Então, mas uma diferença fundamental entre elas é que a jurisprudência dos interesses, o JI, para abreviar, porque senão ficaria muito compridão a palavrinha aí, né? A jurisprudência dos interesses possui uma perspectiva mais sociológica, conforme a gente viu na aula anterior, e identifica os interesses sociais que estão em discussão num litígio jurídico. Qual deve ser a missão do juiz? Tentar identificar, dentro de uma metodologia, de uma perspectiva metodológica, de uma teleologia, lembra da palavra telos e teleologia, qual é a finalidade dos interesses que estão em pauta num processo judicial. Já a jurisprudência dos valores possui uma característica um pouco mais filosófica, um apelo mais filosófico, porque eles vão identificar ao longo da história da filosofia, do pensamento filosófico, do pensamento ocidental como um todo, quais são os valores que estão por trás dos interesses sociais. Então, você tem uma disputa de interesse num caso concreto, o juiz deveria fazer uma ponderação e tentar compreender qual é o fim daquele interesse que está em pauta ali. Aqui na escola da jurisprudência dos valores, o nosso objetivo é tentar fazer uma ponderação no qual a gente identifique não apenas o interesse, mas para além dos interesses, quais são os valores sociais que fundamentam esses interesses. Vamos percebendo um pouco a sutileza dessa argumentação e a gente vai aprofundando isso aqui um pouquinho mais, beleza? Uma outra diferença entre essas duas escolas é que, enquanto a jurisprudência dos interesses fazia uma crítica à subsunção e ao método da subsunção que os defensores da escola da jurisprudência dos conceitos afirmavam como a principal característica dela, mediante, portanto, essa interpretação teleológica, a jurisprudência dos valores, em vez de uma orientação do pensamento teleológico, prefere falar de pensamento orientado a valores. Não vai mais se conectar a fins e a interesses, e, portanto, fazer subsunção a casos concretos de acordo com conceitos, mas vai dizer que o juiz deve definir a sua decisão e, portanto, montar a sua argumentação, a sua justificação para essa decisão, sempre orientado aos valores que estão em pauta. Por isso, a ponderação dos valores, dizer qual valor
se aplica melhor no caso concreto, essa seria a tarefa, portanto, de um judiciário. Continuando ainda um pouco nessa diferenciação, para que vocês entendam melhor esse contraste entre uma e outra, nós vamos perceber que na jurisprudência dos interesses, a atenção recai sobre a atividade do legislador. Eles falam assim, mas espera aí, professor, mas o juiz não deveria numa eventual lacuna, numa eventual antinomia, num eventual conflito entre o ordenamento jurídico, fazer essa ponderação orientada sempre aos fins de cada interesse que está em voga, e nessa ponderação, não é o juiz que decide qual interesse deve ser levado em consideração naquele momento? Sim, a tarefa do juiz é de fazer isso. Mas lembre-se que nós falamos na aula também de que a tarefa do juiz é de fazer isso porque a lei representa já uma espécie de positivação dos interesses sociais. Então, a tarefa do juiz seria de fazer essa ponderação, tentando entender que na hora da criação da regra, na hora da criação da lei, na hora da redação da lei, o legislador já estaria colocando esses interesses, positivando esses interesses sociais. Então ele vai fazer essa ponderação tentando fazer isso. Lembre-se, na exegese, o juiz é a boca da lei e deve fazer valer a vontade do legislador. A vontade do legislador na hora de redigir a lei, ok? Numa escola histórica crítica, a tarefa do juiz seria não de fazer valer a letra da lei, mas de fazer valer os costumes locais, aquilo que estava sendo modificado a partir do elemento cultural, das mudanças culturais no grupo onde ele está agindo, né? Numa escola da jurisprudência dos conceitos, deveria subsumir o caso concreto ao quê? A uma concepção de um conceito que está fundamentando a lei. Numa jurisprudência dos interesses, a decisão do juiz deve fazer o quê? Ponderar os interesses em voga nesse litígio, nesse caso concreto. Para quê? Para tentar mostrar o seguinte, olha, veja, quando o legislador criou essa regra, ele criou isso porque na criação dessa regra tinha os interesses sociais em voga. E, portanto, o juiz deve estar atento a isso. Na ponderação, deve decidir conforme, sempre levando em consideração essa defesa do legislador. É aqui que está a ênfase da escola da jurisprudência dos interesses. Não é o que acontece na escola da jurisprudência dos valores. A atenção recai aqui sobre o juiz e o principal problema é o modo como o juiz vai fundamentar a sua decisão. Como o juiz vai fundamentar a escolha segundo os valores que estão em pauta no litígio. E aí nós temos, meus caros e minhas caras, alguns probleminhas que serão objetos de crítica dessa escola da jurisprudência dos valores. Mas antes de falarmos dessas críticas propriamente dita, vamos tentar entender por que é que essa noção de atividade judicial e essa ênfase que recai no juiz, ela foi trabalhada dentro de um ponto de vista histórico. Então, qual é o contexto histórico? Se a jurisprudência dos interesses, nessa perspectiva sociológica, ao reunir os interesses na lei de um povo, de um grupo, produziu algumas formas de governo legalmente constituído, porque era do interesse do povo, produziu algumas formas de governo um tanto quanto bárbaras, um tanto quanto injustas, um tanto quanto totalitárias, um tanto quanto fascistas, um tanto quanto destruidoras de direitos humanos. Legitimar na lei, então o legislador, o legislativo, ao criar regras que atendam aos interesses de uma raça ariana, por exemplo, estava dando um caráter de legalidade a um sistema político como o nazismo. Então essas foram as críticas ferrenhas aos defensores de uma escola da jurisprudência dos interesses naquele momento. Porque era do interesse do povo alemão extirpar os judeus, porque eles eram a causa de todas as mazelas sociais, ao menos foi pintado assim naquele momento. Então era do interesse, eles legitimaram práticas bárbaras no seu ordenamento jurídico, positivaram interesses sociais e que nem sempre condiziam com uma ideia de justiça com o direito. Por isso que, contrário a esse movimento de positivação de interesses sociais, vem a escola da jurisprudência dos interesses e diz o seguinte: em um caso de exceção, como foi o nazismo ou os regimes totalitários na Europa, em um caso de exceção desse tipo, o juiz deve ter autonomia
para julgar de modo contrário a esses interesses legalmente constituídos. Então, por isso a ênfase no juiz, por isso a ênfase não no legislador, não na vontade do legislador, não na tentativa de colocar positivar os interesses sociais na figura do legislativo, mas agora sim, a partir do juiz, ele deveria ter autonomia para barrar, por exemplo, o nazismo lá na Alemanha. Então, o contexto do surgimento dessas concepções teóricas do direito é esse contexto de final da Segunda Grande Guerra. Esse é um marco, não só do ponto de vista jurídico, mas ele é um marco, né? Esse final da Grande Guerra é um marco do ponto de vista econômico, social, político. Então, do ponto de vista social, a gente vai ter lá a reconstrução da Europa, a sociedade se reconstruindo depois da guerra. Do ponto de vista econômico, nós vamos verificar que esse marco do fim da Segunda Guerra representa a ascensão e talvez o período áureo, né, a era de ouro de um regime econômico que é o capitalismo. Mas, claro, vai ter uma contraposição muito ferrenha na famosa Guerra Fria, né, onde esse capitalismo vai sofrer aí uma espécie de pressão de uma outra perspectiva, que é o bloco socialista. Então, do ponto de vista político, nós temos também como um marco no fim da Segunda Grande Guerra os fins dos regimes totalitaristas. E aí o início dessa polarização da Guerra Fria entre capitalismo e socialismo. E do ponto de vista jurídico, nós temos aí uma valorização de um direito público baseado na valorização dos direitos fundamentais. Então, o direito privado seria favorecido numa espécie de uma jurisprudência dos interesses antes da Segunda Grande Guerra, e aqui nós temos a revalorização desse aspecto, colocando uma ênfase nas constituições e dizendo que essas constituições têm que positivar os famosos direitos fundamentais. E, portanto, você tem uma virada um pouco nessa perspectiva de ênfase na perspectiva de um direito público. E, claro, nos tratados que vão ser encabeçados pela comunidade internacional, a ONU, né, e junto com a comunidade internacional, para que esses direitos fundamentais não sejam violados como foram violados durante esses regimes totalitários na Europa. E aí nós vamos ter uma concepção dentro dessa escola da jurisprudência dos valores que ficará conhecido como Judge-Made Law, né, o direito feito pelos juízes, a jurisprudência dos valores, enfatizando, dando ênfase no papel do juiz, vai abrir as portas, vai criar uma dinâmica onde, diferente da jurisprudência dos interesses, que não restringe sua aplicação do direito a um pressuposto metodológico acadêmico, mas que valoriza, aqui então, portanto, na jurisprudência dos valores, valoriza a atividade judicial. Isso que nós vamos criticar aqui, vocês vão ver depois na atividade que eu vou propor a vocês, né? Nós vamos fazer a leitura de um texto, que é nada mais nada menos o texto que a gente tem acompanhado um pouco aí da Introdução à Teoria e Filosofia do Direito, organizado pelo Georges Aboud, o Henrique Garbellini Carno e o Rafael Thomas de Oliveira, né? E que vai ter um trecho de texto, que é a continuação de um texto que já está lá no AVA para vocês, a continuação do texto que é para falar especificamente da recepção dessa jurisprudência dos valores no mundo, mas também no Brasil. E aí há algumas críticas a essa proposta de um ativismo jurídico e sobretudo o que ele pode produzir. Por isso que esse Judge-Made Law vai ser a característica, o traço distintivo dessa grande escola chamada jurisprudência dos valores. Nós teremos mais uma segunda aula sobre isso, mas antes de adentrarmos mais especificamente nessas críticas que nós fazemos à escola da jurisprudência dos valores, eu acho fundamental que vocês façam a leitura desse texto que eu mencionei a vocês. Por isso que, para forçá-los a fazer essa leitura, vai uma atividade muito simples, fazer a leitura do texto e elaborar um resumo de máximos 2 laudas. Professor, mas é muita coisa, é o trabalho de síntese, é pegar o tópico e tentar sintetizar esse tópico em poucos parágrafos, em poucos tópicos, né, em subtópicos. Então, esse trecho de texto, ele tem lá acho que ficaram com 8 páginas, nem é um texto muito longo, né? É 8 páginas, mas ele está subdividido em alguns subtópicos, ok? Eu quero que vocês façam uma leitura atenta desses subtópicos e vai mencionar as diferenças entre as escolas jurisprudenciais, dos interesses e dos valores. Ainda menciona um pouco dos conceitos, mas é basicamente essa introdução que eu fiz aqui agora para vocês. Vai apresentar a contribuição do Karl Lawrence, que inclusive a próxima aula
nada mais será que um aprofundamento da nossa concepção dessa escola, tomando como base o livro do próprio Karl Lawrence. Então a gente vai fazer um passeio um pouco pela contribuição do Karl Lawrence, mas antes para que as coisas façam mais sentido, é importante que vocês leiam um pouco essa pincelada, essa introdução ao Karl Lawrence, para a gente ver como é que a gente mergulha a fundo, né, nessa escola no próximo encontro nosso. Mas também as críticas que o Karl Lawrence faz e a contribuição do Joseph Esser. E esse sujeito vai contribuir um pouco para aprofundar um pouco essa concepção da escola, mas também para apontar alguns caminhos de crítica. Daí vem as considerações do autor do texto sobre a jurisprudência dos valores e a jurisprudência desse palavrão em alemão que chama-se o Bundesverfassungsgericht. E se meu alemão aí estiver ruim, vocês me perdoem, eu não sei alemão, mas é mais ou menos assim que se pronuncia esse conceito, que no fundo vai ser dentro de uma concepção alemã de ativismo judicial, como é que então funciona a jurisprudência dos valores e esse ativismo judicial na Alemanha. E aí vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Na Alemanha tem uma repercussão um pouco diferente da recepção aqui no Brasil. E aqui tem uma recepção um pouco mais crítica, sobretudo por conta disso que ficará conhecido como a judicialização da política e o ativismo judicial. Judicializar a política e tornar o judiciário um ator, como um agente do legislativo. Então, para que vocês não fiquem perdidos e nossa próxima aula possa ser melhor aproveitada, fica a atividade para vocês de leitura, beleza? E voltamos a tratar desse tema na próxima aula. Valeu! Data de postagem no AVA tá lá, dia 22/9, mas tá no AVA. Manda bala e vamos que vamos, pessoal. Abraços, tchau, tchau.